muito boa tarde a todos. Penso que já estamos ao vivo neste caso, para os nossos canais nas redes sociais. E começo desde já a pedir desculpas por este atraso, cuja responsabilidade é exclusivamente minha. Mas sem mais delongas, vamos então dar início. Cumprimento os membros do Executivo aqui presentes e confirmo que temos efetivamente o quórum necessário para dar início à reunião. E cumprimento também, naturalmente, os nossos fregueses, nomeadamente aqueles que estão aqui connosco e que irão participar, mas também todos os que nos assistem à distância. E esta é mais uma reunião aberta do Executivo, portanto, todas as últimas segundas-feiras de cada mês temos esta reunião aberta, onde temos todo o gosto em ouvir os nossos fregueses com as suas questões, queixas, críticas e dar-lhes resposta naturalmente. O modelo é também conhecido e, portanto, qualquer pessoa que pretenda participar deve inscrever-se até às 12 horas do próprio dia da reunião e cada um dos fregueses terá 3 minutos para expor a sua questão ou aquilo que tiver para nos transmitir. Falarão todos e depois eu próprio e o Executivo responderemos às questões que nos foram levantadas. Ora, vou-me socorrer aqui da lista de inscritos. Hoje temos 4 inscrições para intervenção e vou desde já dar a palavra ao Sr. João Mesquita. Faz favor. Olá, boa tarde a todos. Portanto, venho aqui apresentar aqui da zona do Alta Faia, de Telheiras. Portanto, uma das minhas preocupações é os debutos que há ali na zona também do Paço Lumiar. Alguns são da parte da Câmara Municipal, portanto, isso é uma das minhas questões. Depois, carregamentos de carros elétricos aqui na rua Prado Coelho. Era importante ter mais carregadores, porque o carregador da Galp, quando funciona, ou está ocupado, porque são só 2, ou não está a funcionar um deles, portanto é super difícil, tem um carro elétrico e é complicado. Também aqui outra questão relativamente às hortas e às requalificações dos espaços verdes e manutenção da rega e por aí fora. Portanto, em relação às hortas, há aqui umas hortas tecnicamente ilegais aqui na zona da Alta Faia, que tudo bem, tipo, elas podem estar lá, tipo, eu acho que não há qualquer problema e nós penso que concordamos que eles gerem melhor o espaço público do que. Quer dizer, tem que haver regras também. E, portanto, não vale tudo. E, por exemplo, até fronteiras que eles fazem com stores e coisas assim, pá, que em termos visual é horrível. Portanto, eu acho que tipo, uma standardização dessas hortas e a legalização das mesmas seria tipo, um passo interessante para perseguir. Depois tem aqui outra questão em relação aqui ao Mega Crack. Eu vivo mesmo aqui ao lado do Mega Crack, que é outro devoluto, não é? Pelo que percebi, já passou aqui para as mãos da Câmara Municipal, isto esteve aqui em disputa legal. Queria perceber como é que esse processo está a evoluir e o que é que se pretende fazer. Limpeza dos dejetos dos cães, portanto, a minha sugestão seria arranjar tipo uns saquitos para as pessoas ir tirando, para apanhar os cães, algumas informações, porque de facto tipo, há aqui uma constante. Quer dizer, tipo, não se pode andar no passeio quase. Também não é assim tão exagerado, mas pá, é algo que seja. Ninguém gosta de ver cocós na rua, acho eu. Eu tenho 2 cães, eu apanho os cocós e, pá, e sinto-me um bocado mal, tipo, como dono de cão pelas outras pessoas. Epá, e pronto, e, pá, outra coisa que me afeta um bocado e que penso que acho também, talvez os meus colegas partirem, não sei. Aqui no pavilhão multidisciplinar, o pavilhão multidesportivo daqui do Alta Faia. É uma zona, é um pavilhão muito bom, tipo, espetacular aquela zona. Tem uma zona que está abatida no chão, na estrada, portanto, que é tipo uma lomba quase, mas no sentido oposto, não é? Que basicamente sempre que passamos ali os carros têm que travar, já quase como que iam chegando por trás uma vez. Quem não conhece aquela parte tipo, não sabe de travar ali. Pronto, e passadeiras ali naquela zona à volta, porque também temos ali uma escola mesmo ao lado.
a escola do Planalto e aquilo não tem passadeiras nenhumas naquela zona. Portanto, acho que são duas coisas importantes. Ahm, Pronto, e penso que é isto, que é basicamente isto. Eu estou a falar por duas pessoas, porque vinha aqui um outro senhor também daqui do bairro, mas ele acabou por não vir. Se calhar punha só aqui os pontos dele, se não se importar. Faz favor, João, Ok. posso só pedir? Peço desculpa, Claro, com certeza. não percebi a primeira coisa que disse. Peço desculpa. Eu apanhei Ah, a partir ok, do carregamento, dos postos de carregamento de carros elétricos, mas a primeira ok, parte confesso ok. que não apanhei. Peço desculpa. Um, eu corro todos os dias, ou quase todos os dias, vou pela zona do continente, passo ali por trás, junto à parte do, do, do parque da polícia, basicamente o parque dos carros que são revocados. Pronto, a seguir a isso, tem vários devolutos ali nessa zona que, pronto, não, pá, infelizmente são devolutos, são privados. Não sei se vocês podem fazer alguma coisa com isso. Provavelmente, talvez, tipo, depois partir para isso ao Estado Central para aumentar o IMI, qualquer coisa assim desse género. E depois a seguir eu passo sempre tipo, por trás ou seja, passo por trás daquele jardim que existe da Câmara, da Freguesia, e que vai dar à rua principal do Passo do Lumiar, que depois acaba. Pronto, tem lá aqueles colégios de São Bernardo, aquela. Pronto, aquela praça central do Passo do Lumiar. E pronto, e há alguns devotos lá, incluindo a Quinta da qualquer coisa, que também é de propriedade da Câmara Municipal. Bem, Quinta da gostava de. Paz. Quinta da Paz, exato, é isso mesmo, obrigado. Um, Pronto, e queria perceber o que é que está a ser feito em relação a isso. Pronto, é um espaço útil que pode ser usado para os fregueses e para os municípios em geral. Aqui em relação ao meu colega aqui também do Alta Faia, pronto, aqui os contos que ele pôs foi a zona envolvente do pavilhão, Frederico Jorge, Alta Faia 2, portanto, ele estava a perguntar se, pronto, se vão ser postos campos de pádel, coisas assim. Pronto. Não sei muito em relação a isso. Ele pediu-me para perguntar. Um, outra questão que ele colocou foi aqui na parte da sinalização do início da Frederico Jorge e Prado Coelho, com proibição de pesados abaixo de 5 toneladas, que têm passado aqui na rua alguns caminhões de tiro, portanto vão aqui enganados com o GPS. E o que é que ele pediu mais também? E basicamente foi isso. Estacionamentos de carros velhos abandonados na via pública, basicamente. Um, Muito obrigado. e é João, isso. como é que se chama o nosso freguês que não vai? O freguês que não vem é o Carlos Joia. Deixa-me só procurar. Ok. Não, já tenho aqui. Obrigado. Tem? Obrigado. Ok, ok, ok. Obrigadíssimo. Nada. Muito bem. Obrigado, João, pelas várias questões Sem e por problema. ter trazido também as questões de um outro freguês. E eu passo desde já a palavra ao nosso próximo inscrito, que é o Sr. António Aguilar. Faz favor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente e demais membros da direção da Junta. Pronto, cá estou eu outra vez, de novo, não é? Sou um freguês habitual destas reuniões mensais. Agradeço sempre, enfim, a forma como, enfim, nos responde e como nos acolhe as nossas reclamações, mas como o Sr. Presidente já sabe, isto já é uma longa luta que eu venho desde o primeiro e-mail que mandei em maio de 2020 sobre aqui o Largo República da Turquia, o respectivo jardim e a deterioração completa que está agora, não é? Sabemos todos, e o Sr. Presidente também sabe, evidentemente, como o problema com a Purgeste, foi o contrato rescindido, está agora uma nova empresa. Pronto, as coisas estão aparentemente a mexer, mas continuamos sem nenhuma resposta relativamente à substituição do equipamento dos bancos, não é? Porque já foram adquiridos, segundo disseram. Eu tenho estado em contacto com a dona Patrícia Leitão, que tem sido muito enfim, simpática e sempre a pedir também, enfim, aquilo que eu vou dando também algum reporte, porque vocês não podem estar em todo lado, e acho que o reporte dos fregueses é sempre importante. E, portanto, por outro lado, havia aquela situação da formação dos condutores do autotanque, o tal autotanque que foi comprado pela Junta, já lá vai mais de um mês, mas a autotanque aqui ainda não apareceu nenhuma vez, nem o vi ainda nenhuma vez no Lumiar. Pode estar em Telheiras, como ele está sediado, não é, Sr. Presidente? Mas aqui no Lumiar nunca apareceu. Por outro lado,
Queria também, portanto, para além dos bancos, há aquela questão da reposição das árvores, não é? Aliás, eu agora passo frequentemente, como sempre passei, na Rainha Dona Amélia, e aquela obra, que já está concluída praticamente, teve, curiosamente, uma plantação de árvores num dos passeios do lado esquerdo de Quem Sol. E, portanto, quer dizer, sei que são empreitadas diferentes, não tem a ver uma coisa com a outra, mas creio que há aqui árvores no Lumiar que já foi antes até da tal depressão Martinho, não é? Aquela coisa que serviu também para vocês de alguma forma justificarem as árvores que tinham caído e não tinham sido substituídas. Pronto. Por outro lado, há aqui também outro aspecto, não é só o largo em frente à minha casa, reporto, e o Sr. Presidente sabe, em frente ao Tilo há uma zona relevada que está toda amarela, completamente degradada, mesmo em frente a uma instalação importante da vossa junta. Pronto. O relevado daqui em frente à minha casa, por cima do parque de estacionamento. Pronto, o relevado está a ficar amarelo. Enfim, já vieram aqui os funcionários substituir as pilhas, depois foi o relógio da rega automática. Eu creio que eles estão a regar pouco tempo, a relva está a ficar amarelo. E, portanto, as condições continuam a deteriorar-se. O que melhorou significativamente, posso dizer, foi a limpeza, enfim, dos funcionários de varrer, fizeram a desherbagem aqui no Lago República da Turquia. Não sei se puseram fotossanitários ou não, não sei, mas fizeram a desherbagem. Vamos ver quanto tempo aguenta. E pronto, e estamos à espera, portanto, do tal tanque famoso que venha aqui fazer a limpeza das ruas, como eu já peço há muito tempo, e o Sr. Presidente sabe. Só para fechar, perguntar-lhe se houve algum avanço relativamente à questão da obra da Estrada da Torre, da repavimentação da Estrada da Torre. E por aqui me fico. Muito obrigado pelo facto Muito obrigado, Muito obrigado. Sr. António Aguilar, também pelo contributo, já habitual, como disse, e bem, e também por nos reportar as mudanças que, entretanto, também têm ocorrido. E, por fim, a nossa última intervenção é para o nosso freguês Nuno Campos. Faz favor, tem a palavra. Ora, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Desde já também agradeço a oportunidade que nos é dada para participar neste tipo de reuniões e expor estes nossos assuntos. Portanto, para ser breve e sucinto em relação aos assuntos que hoje me trazem aqui, são na mesma, no seguimento do que vinha a dizer o freguês António Aguilar, que prende-se exatamente com o Largo República da Turquia, começando por esse tema, a história do mobiliário urbano, da falta desse mesmo banco, e mesmo os que lá estão também precisam de manutenção e de ser até revistos, porque estão completamente já obsoletos. A relva, e de facto, agora concordo, e eu tenho falado também com o António, ultimamente, ao longo com este esforço intensivo que nós temos andado atrás das coisas, lá se vê agora algum resultado, mas depois isto perde-se quando se sai do Largo República da Turquia e se vem pela Cordeiro Ferreira, depois isso vai em direção ao centro, até parecem dois sítios distintos. A mesma rua tem metade de desherbagem feita, metade de limpeza feita, e depois do lado do centro comercial já nada foi feito. Já continua tudo sujo, mesmo junto à estação às entradas da boca do metro, há uma boca do lado do Largo República da Turquia que está limpa e tratada, e depois a partir de meio da Cordeiro de Ferreira em direção ao centro comercial já não há tratamento nenhum, nem limpeza nenhuma, que é onde se começa a juntar de facto também a zona de maior fluxo, as lojas, etc. E de facto, eu da minha janela, curiosamente, vejo os dois lados e é como se um lado tivesse com uma pintura bonita e o outro lado é um desordenamento completo. Pronto. Isto em relação ao Largo República da Turquia. Depois, em relação, também para não perder a orientação, em relação à Estrada da Torre, também tinha curiosidade, porque vi agora também recentemente que alguém começou já a retirar os pinos da ciclovia, penso eu, numa tentativa de remodelação ou manutenção de facto daquele sítio e da própria estrada, que está completamente esburacada. Teve junto à curva, quando vamos para o continente, teve lá um buraco mais de 3 semanas com um pino enfiado só para dar alerta, onde não havia sequer qualquer tipo de sinalização como deve ser, sujeito a haver ali acidentes, nomeadamente à noite. Pronto, a Estrada da Torre continua a ser um ponto crítico. Outro ponto crítico em relação à limpeza, em relação aqui à rua Cordeiro Ferreira, é o contentor do ecoponto do centro comercial, continua a não ter qualquer
não tem ali um período em que nós digamos assim, olha, parece que basta vir cá o carro, levar as coisas, nos 5 minutos a seguir aquilo já aparece ali uma bandalheira. Tudo ali aparece. Tudo e mais alguma coisa. Pronto. O que depois também dá um mau aspecto terrível, porque as coisas acabam por se espalhar, acabam por... Né, pronto, etc. Não vale a pena continuar. Depois da última reunião que tínhamos estado aí até tinha estado aí presencialmente com o Sr. Presidente, tinha falado em 2 pontos em relação à sinalização. Uma era a sinalização vertical, também na Cordeiro Ferreira, junto ao ginásio, ao Fitness Set, que agora não se chama Fitness Set, chama-se Viva Fit, ou qualquer coisa do género, na entrada para a curva da Leopoldo da Almeida, tínhamos falado que essa parte, além de haver uma passadeira que não está devidamente sinalizada com o sinal vertical, depois a própria curva deveria ter pinos a separar para que os carros continuem a cortar a curva e a fazer fora de mão essa mesma passagem. Ou seja, até a Leopoldo de Almeida, aquilo é uma passagem estreita e perigosa e tem até bastante movimento. Também era um ponto a ter. E depois era um tal pino também ainda aqui na Cordeiro Ferreira, um pino que está constantemente a ser deitado abaixo, que eu na altura até mostrei ao Sr. Presidente uma fotografia de uma saca que estava lá enfiada, não sei se recorda, nesse mesmo pino, uma saca vermelha para sinalizar esse pino, e que ficou de se ver a possibilidade de ser substituído por um pino sim, mas com refletor, ou seja, que evidenciasse daqueles pinos pretos com refletor amarelo, onde se veja esse mesmo pino e os carros não estejam constantemente na manobra que efetuam a derrubá-lo, porque depois vem a junta, acaba por fixar novamente o pino, mas uns dias depois vem outro carro e já mandou lá, já bateu lá e o pino já está outra vez no chão. E eu penso que, até inclusive, já estive a ver, depois tive o cuidado de andar a reparar, pelos centros comerciais e por vários sítios de Lisboa, existem os pinos plásticos com o refletor amarelo, com alguma flexibilidade até se de facto levarem algum encosto, digamos assim, e que se calhar funcionavam melhor naquele sítio do que aquele pino fixo que está ali, pronto, constantemente. E basicamente, para já, eram os pontos. Tinha aqui mais um ponto, também no que diz respeito à vegetação, que é aquelas rotundas ali do continente e de quem vem da Alta de Lisboa passa ali. Apesar de tudo, eu acho que há ali muitos sítios onde a vegetação perturba a visibilidade de quem chega às rotundas. Isso também era um ponto que eu acho que tem que ser visto por quem está a fazer a manutenção nomeadamente ali a parte do continente e a chegada e as 2 rotundas ali junto ao continente. Pronto, e para hoje é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso freguês Nuno Campo. Então, passarei a responder então aos 3, 4 fregueses que nos colocaram questões. Começando pelo nosso freguês João Mesquita. Em relação à questão dos devolutos, de facto, nós podemos sinalizar isso junto da Câmara, para que também se possam notificar os respectivos proprietários. Só sinalizar que em relação ao percurso que disse, eu tenho ideia que me falou do parque da PSP, ou dos rebocados, não é? Exato. Só sinalizar que, de facto, vou endereçar esse pedido para o meu homólogo de Carnide, na medida em que Ok. o parque já é efetivamente em Carnide. Em relação à questão do nosso lado, nomeadamente os do Paço do Lumiar, naturalmente que é responsabilidade nossa, sendo que articularemos com a Câmara também nesse sentido. Também em relação à Quinta da Paz, ela tinha sido cedida a uma entidade. Estamos a tentar rever a possibilidade dela poder ser utilizada para um fim de fruição da população. Inclusivamente, ela é a paredes meias com a atual sede da Liga dos Bombeiros, que Exato. inicialmente até tinha pretensão precisamente a ficar com o edificado da Quinta da Paz. E, entretanto, ela não estava disponível, acabou por ficar com a outra mais próxima do Largo de São Sebastião, mas é contíguo, portanto, vamos tentar encontrar aqui uma solução que possa ser valorizar aquele património que, de facto, está a degradar e que ele possa ser colocado ao serviço da população. Em Ótimo. relação às questões dos carregadores para veículos elétricos, e efetivamente aí temos pouca possibilidade de intervenção. Ou seja, compete aos operadores económicos pedir o licenciamento desses postos de carregamento. E eles, a avaliação que fazem-na também em função da procura, não é? Ou seja,
identificam locais onde potencialmente possa haver mais procura e, naturalmente, mais vantagem económica para quem lá montar o posto de carregamento. De qualquer forma, nós também é uma preocupação que temos, enfim, sabemos todos que é uma tendência crescente de utilizadores de veículos elétricos e, portanto, esta é uma necessidade que é cada vez mais notória e, portanto, naturalmente também temos todo o interesse em que essa possibilidade possa ser alargada. Em relação à questão que levantou dos espaços verdes, portanto, realçar aquilo que também até o Sr. próprio António Aguilar já mencionou, é uma área que está externalizada, portanto, é uma empresa externa que faz essa manutenção, foi alvo de um concurso público internacional, infelizmente o operador económico não cumpria aquilo que lhe estava incumbido pelo caderno de encargos, pelo contrato que tinha firmado, e houve lugar à rescisão. Portanto, estamos agora com a nova empresa, é a nova empresa Pren, já começou há mais ou menos uma semana e meia, mas face ao estado, de facto, desadequado em que temos todo o território, vai, infelizmente, ainda demorar algum tempo a conseguirmos chegar a todo lado. Neste momento, a prioridade está em reparar e pôr a funcionar de forma adequada os sistemas de rega, precisamente para preservarmos os espaços verdes e depois, progressivamente, fazer a sua manutenção de forma adequada. Em relação às hortas, também é uma área que temos monitorizada. Há uma parte ocupada pelas hortas que já tem um projeto, nomeadamente para um campo de malha, e, portanto, é uma das ideias que existe para um desses espaços. Não ocupa, naturalmente, todo o espaço dessas. Enfim, são hortas no sentido em que há lá cultivo de algumas coisas e até há algumas vedações, mas elas formalmente, como disse, não estão licenciadas. E, portanto, é também uma área em que nós gostávamos, de facto, de disciplinar, até porque as regras devem ser cumpridas por todos e nesse sentido, era útil que isso pudesse assim acontecer. Em relação ao Mega Crack, que é uma infraestrutura que também queremos pôr ao serviço das pessoas, já houve na passada quinta-feira uma visita dos nossos serviços, inclusive do Vogal do Desporto, ao espaço, porque um dos pedidos que tínhamos feito, enfim, o processo arrastou-se durante bastante tempo, houve um diferendo entre o operador económico e a Câmara, que é o dono do espaço. Finalmente ele está disponível e uma fase inicial, o que queremos é arrancar com uma reabilitação dos campos descobertos, portanto, os campos que ficam na cobertura do parque de estacionamento, bem como pôr esse parque de estacionamento a funcionar. E, portanto, essa é a próxima iniciativa. Já foi feita a avaliação técnica, estamos agora a desenhar o caderno de encargos para fazer o concurso, enfim, não será necessariamente um concurso, mas para adjudicar a empreitada que irá fazer a requalificação dos campos. Portanto, avançaremos com essa parte, de seguida o estacionamento e o edificado maior. Infelizmente, de acordo com a informação que temos, a piscina não é recuperável, portanto não é passível de ser reabilitada, mas há seguramente muitas outras funções que aquele espaço pode vir a ter e que temos defendido junto da Câmara, nomeadamente na área do lazer, na área do desporto, que há e na área da cultura também, que há uma enorme carência de espaços no território e que esperamos também conseguir que ele possa ser recuperado. O horizonte não é tão curto como todos gostaríamos, naturalmente. Em relação aos campos, acredito que sim, que é uma intervenção relativamente simples, esperamos nós, está, como digo, em avaliação agora à empreitada, mas acredito que rapidamente se conseguirá pôr a funcionar. Em relação à questão dos dejetos caninos, enfim, é uma realidade que é difícil combater, não é? Depende muito do civismo das pessoas e do seu cuidado a fazer a sua recolha. Aquele exemplo que deu dos sacos plásticos, a experiência que temos até de outros territórios é de que muitas vezes as pessoas até acabam por levar os sacos plásticos para outras funções quaisquer. Portanto, muitas vezes temos lá os dispensadores dos sacos, mas depois eles são sistematicamente ou vandalizados ou levados e, portanto, acaba por às vezes ser até contraproducente, mas temos reforçado a colocação de mais placas, apelando ao civismo das pessoas e também, junto da Polícia Municipal, reforçar a necessidade de fiscalização, porque efetivamente as pessoas têm que cumprir as regras para as quais todos estamos vinculados. Parece-me um disco riscado, mas volto a dizer que há longo tempo
estamos a tentar recrutar um fiscal, que permitiria também sermos mais proativos e não depender da Polícia Municipal em relação a essa fiscalização. Mas efetivamente tem sido uma tarefa difícil de conseguir concluir. Em relação às duas questões adicionais que levantou, junto ao pavilhão do Alta Faia, nomeadamente em relação à lomba e em relação à colocação de mais passadeiras, são matérias que também já estão abordadas com a mobilidade da Câmara e que precisam de obra. Portanto, a repavimentação das estradas é uma competência da Câmara. Nós reforçamos portanto, queremos que efetivamente ela possa ser reposta sem problema para a circulação tão rápido quanto possível. Em relação às questões que nos trouxe do outro vizinho, em relação a campos de pádel, efetivamente, a única indicação que temos nesse sentido, eventualmente tem a ver com um espaço que até já fica em Santa Clara, mas que está encostado ao Lumiar. Na verdade, serve muito mais população do Lumiar do que de Santa Clara, que é ali junto ao eixo norte-sul, nomeadamente encostado ao Parque Oeste. E, portanto, essa é uma das possíveis futuras instalações de campos de pádel, mas, como digo, está já no território de Santa Clara. Em relação ao trânsito de pesados numa zona residencial, temos que verificar se é necessário reforçar a sinalética, nomeadamente sinalética de proibição, porque eventualmente não faz sentido, não é? Que esse tipo de veículos possa circular nesse contexto. Temos que ver com a Câmara, que é quem tem essa competência, se é possível reforçar isso mesmo. Mas enfim, não há muitas zonas que tenham essas limitações. Normalmente tem mais a ver até com problemas ou de altura ou de peso dos veículos. E penso que respondi às questões que colocou. Em relação às questões colocadas por Sr. António Aguilar, em relação à higiene urbana, de facto, temos tido aqui uma preocupação no território todo, que tem a ver quer com o recrutamento de mais profissionais, quer com a chegada de mais veículos. O autotanque está no Lumiar, e o Lumiar é uma freguesia grande, e ele está estacionado, de facto, na unidade de higiene urbana de Telheiras, até porque as condições para estacionar aqui na unidade de higiene urbana do Lumiar Centro são mais difíceis. Até porque vamos ter agora a obra e, portanto, ele está habitualmente estacionado lá em cima, mas ele serve todo o território, já tem começado a funcionar. Falta-nos ainda um dos trabalhadores concluir a sua formação, mas 2 outros já estão habilitados e, portanto, ele já tem funcionado como digo, vai chegar aos vários locais que têm essa necessidade durante as próximas semanas. Em relação à questão dos bancos, tem toda a razão. Também já adjudicámos os bancos, era suposto já estarem montados pelo menos alguns, é um contrato bastante grande, de 250 bancos, e que era suposto já nas últimas 2 semanas terem sido instalados 30. O que ainda não aconteceu, já insistimos novamente com a empresa a qual foi adjudicada a montagem dos bancos e temos indicação que eles vão, apesar de já deverem ter sido instalados na semana anterior e nesta, vão começar na semana que vem. Portanto, como digo, é um contrato que foi adjudicado, estava com um prazo de execução que implicava que já houvesse bancos montados, não estão, e portanto estamos também a exigir, através das sanções que o contrato prevê, o cumprimento disso mesmo. Em relação à questão que levantou da deservagem, ainda não está a ser aplicado o fitofármaco, porque ainda, apesar dos nossos funcionários já terem tido a formação, falta ainda um papel que é o papel que permite à Junta adquirir os fitofármacos. Portanto, eles já estão habilitados a aplicar, mas ainda não começaram essa aplicação porque falta a tal autorização que precisamos para adquirir. De qualquer forma, posso dizer que amanhã, a reunião do Executivo, habitualmente mais longa, é às terças-feiras, já teremos a proposta para a aquisição desses fitofármacos, desses herbicidas, ficará depois apenas pendente de tal autorização formal para a sua aquisição. De forma análoga, também irá amanhã a reunião do Executivo a Estrada da Torre, portanto, a repavimentação da Estrada da Torre, e que tem um prazo de adjudicação de 10 dias e depois um prazo de execução de 60.
Portanto, isto é... infelizmente, nós temos já várias situações em que não conseguimos ter empresas, empreiteiros a concorrer para a execução de obra. E, portanto, temos estas imposições em termos do tempo de implementação do contrato, mas às vezes o que acontece é que somos também demasiado restritivos em relação a isso mesmo, acabamos também por não ter candidatos ou não ter concorrentes a esses procedimentos. E, portanto, essa é temos que encontrar aqui um equilíbrio entre essas duas dimensões. Depois, em relação às árvores, nós temos de facto procedido à replantagem. Aliás, tem sido a Câmara que tem feito essa replantagem e já temos mais de uma centena de árvores replantadas e, portanto, elas, mais uma vez, são muitas e chegarão. Algumas das árvores no Largo da República da Turquia, de facto, não são em caldeira e, portanto, essas têm outra. Vai ser agora a nova empresa que está com o Espaço Verde, que tem essa responsabilidade e, portanto, eu acredito que também podemos ter novidades em relação a isso. Em relação às questões que nos trouxe o nosso freguês Nuno Campos, portanto, em relação à dos bancos, já respondi. Em relação à questão do espaço verde, é exatamente a mesma situação. Portanto, já temos a nova empresa a funcionar. Neste momento, a apostar colocar em funcionamento a rega, precisamente para preservar ainda os espaços que estão e que eles possam deixar de estar amarelos e para depois a intervenção poder ser feita de forma mais regular. Em relação à questão que levantou da Ecoilha, enfim, é tal e qual como descreveu, quer dizer, nós não podemos ter lá um cantoneiro de limpeza sentado à espera que as pessoas coloquem as coisas fora dos devidos contentores, não é? Portanto, a limpeza dessa Ecoilha é feita todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, normalmente uma vez de manhã e outra vez ao final do dia, com o segundo turno. O que é facto é que as pessoas continuam a colocar muitos dos resíduos fora dos contentores. E, portanto, é muito difícil quando assim é. Mais uma vez, reforça a necessidade das pessoas, mesmo que já esteja lá algo fora do contentor, devem abrir o contentor para tentar colocar lá dentro. Muitas vezes as pessoas não se dão sequer ao trabalho de levantar a tampa. Não é que o contentor esteja cheio, é porque as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de levantar a tampa. E, portanto, quando assim é, a primeira pessoa que põe um saco fora, as restantes assumem que ele já está cheio e depois acaba por amontoar-se tudo do lado de fora, com as consequências que o nosso freguês Nuno Campos bem descreveu. E, portanto, é difícil combater isto desta forma. Em relação à Estrada da Torre, também já respondi em relação ao timings da intervenção. Portanto, é uma obra que, no âmbito de uma delegação de competências da Câmara, na Junta, nós iremos fazer. Portanto, é de facto uma obra que tipicamente estaria da responsabilidade da Câmara, mas para agilizarmos a sua implementação, acabamos por ser nós a fazê-lo ao abrigo da tal delegação de competências. Em relação aos sinais, vamos reforçar junto da CML, porque são eles novos sinais ou novas passadeiras, tem que ser a CML a deliberar sobre isso mesmo. Em relação à questão dos pilaretes, a questão não é tão simples assim. Porquê? Nós tipicamente colocamos pilaretes em passeio e balizadores na via. Ou seja, aqueles pilaretes que descreveu, que são pretos e que têm refletores, de facto são balizadores. E esses são colocados na via, tipicamente não no passeio. Não é suposto as pessoas estarem a bater nos pilaretes que estão no passeio. De qualquer forma, uma das outras coisas que estamos também a ver com a Câmara é que, em vez destes balizadores verticais, ter balizadores que são horizontais. Eu vou usar aqui uma expressão coloquial, mas talvez ajude a perceber melhor do que é que estamos a falar. São como se fossem uns croissants que se colocam na via e que permitem separar também aquilo que é, por exemplo, as ciclovias das vias de circulação para os veículos motorizados. E portanto, esses outros balizadores são, de facto, mais duradouros. Nós até tínhamos, inicialmente, identificado uns que são em plástico, mas a Câmara deu indicação que eles devem ser em cimento. Da nossa parte, nada contra, até porque provavelmente terão maior durabilidade e, portanto, penso que é vantajoso para o espaço público. E, portanto, aquilo que irá acontecer, por exemplo, na Estrada da Torre, provavelmente terá
este tipo de balizadores e não aqueles que lá estavam e que estavam efetivamente num estado lastimável. Estavam todos destruídos porque eles rapidamente são, entre aspas, atropelados pelos veículos. Em relação às questões que levantou sobre os separadores e a necessidade da intervenção sobre eles, reduzindo a vegetação que lá está e melhorando a visibilidade, nomeadamente no trajeto que mencionou na alta. Também já sinalizámos que eles têm que ser alvo de maior atenção, precisamente até por uma questão de segurança, não apenas por uma questão estética, mas principalmente até por uma questão de segurança para que todos possam ter melhor visibilidade sobre peões ou outros veículos que possam estar eventualmente a atravessar ou a circular na rotunda. E eu penso que aflorei as questões que nos colocaram os nossos três fregueses. De qualquer forma, não deixe de perguntar aos membros do Executivo se desejam acrescentar alguma coisa ou clarificar alguns dos aspectos que abordei. Que agradeço, mas penso que não há mais nada a acrescentar, só se forem informações. Mas... Muito bem. Muito obrigado, então, a todos, em particular aos nossos fregueses, pelas questões que nos trouxeram e vamos dar seguimento àquelas que urge, efetivamente, resolver e, naturalmente, também considerar as várias propostas que nos trouxeram. E eu espero que na próxima reunião, no final de julho, já tenhamos algumas novidades. Pelo menos os bancos, espero eu que já estejam num processo avançado de instalação e que, efetivamente, os espaços verdes já possam estar numa condição mais adequada àquilo que é um espaço verde numa cidade. Em relação a esta reunião, portanto, não temos mais intervenções por parte dos nossos fregueses. Fica a indicação da próxima reunião na última segunda-feira de julho. Vou-me aqui escorrer do calendário. Portanto, previsivelmente no dia 28 de julho e, na prática, reforçar, podem participar inscrevendo-se até às 12 horas desse mesmo dia, do dia 28 de julho, para ter a oportunidade de fazer a intervenção tal como aconteceu hoje. Pergunto aos membros do Executivo se têm alguma informação a partilhar. Madalena, penso que tens o microfone desligado e agora o vídeo. Sim, boa tarde a todos, mais uma vez. Queria reforçar que temos o Cine Conchas a decorrer na Quinta das Conchas. Para quem não sabe, sou vogal da cultura e por isso falarei aqui dos eventos culturais. Temos então a decorrer o Cine Conchas por mais 2 fins de semana, às quintas, sextas e sábados. E temos também uma atividade nos jardins da freguesia que se chama Os Escutadores, que é para um público infantil, um contar de contos encenado, e peço que consultem as nossas redes sociais para verem os dias e os locais, que são variados na nossa grande freguesia. E pronto, destacar isto, também convidar a vir à Galeria Liminária, que é a nossa galeria de arte aqui na sede, nem toda a gente sabe que existe e tem programação regular. Também dizer que no auditório temos bastantes atividades a decorrer, algumas privadas, outras com o apoio da Junta, e vale a pena acompanhar e acompanhar também assinando a newsletter, por favor, para saberem a informação em primeira mão e aquela mais relevante. Obrigada. Muito obrigado, Madalena. Tantos vogais. Fernando, Rodrigo, a Joana. Muito bem. Então, não havendo, eu aproveito para passar aqui uma mensagem importante nestes dias, que efetivamente estamos perante uma onda de calor, como já devem todos ter reparado, naturalmente, e, portanto, deixar aqui algumas recomendações também, de se protegerem dos períodos de maior calor, promoverem a hidratação, com particular cuidado, seja para os mais novos, seja as pessoas de idade mais avançada. Portanto, é um período difícil e não podemos, de facto, facilitar nesta altura. Nada mais havendo, agradecer novamente aos nossos três fregueses pela participação, cumprimentar também a quem nos assiste à distância
e o Executivo, bem como os trabalhadores que possibilitaram também a realização desta reunião pública. Sem mais, despedia-me até à próxima reunião, que será previsivelmente no dia 28 de junho. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.